Ó Senhor, a palavra ministrada sobre nossos corações nessa noite. E eu creio que todo esse frio, né, que temos passado nesse dia, vai ser aquecido pelo poder do Espírito Santo. Quem? O Gustavinho pediu o hino de número 515, Gustavinho. Vamos louvar então. Peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor, pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo sem mais ilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra
Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Louvemos ainda ao Senhor com o hino de número 127. Você aí no seu lar, que nos acompanha, não deixe de adorar. Tome posse da sua harpa cristã e louve juntamente conosco. O Senhor da ceifa chama. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atento ao teu mandar. Muitos são os que vão esperando, sem ter esperança de ver Deus. Aí o Senhor conta conosco, para que nós possamos anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas, dizendo: Que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, se alegra atento ao teu mandar. os trabalhos breves se encerrarão. Breve os trabalhos serão findos, E aqueles que forem fiéis até o fim desfrutarão das bênçãos do Senhor. E Jesus nos saudará. E Jesus
nos saudará. Bem-vindos. Eu espero essa glória. Quem mais espera, diga amém. Amém. Espero alcançar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegra atento ao teu mandar. Que nós possamos estar atentos à vontade do Senhor. Louvemos ainda o Senhor com o hino de número 156. Imploramos teu poder. Um 56, eu falei errado? Desculpa. Desculpa, irmãos, eu acabei lendo aqui o título errado, é o hino de número 156, esse que nós vamos louvar, né? A ovelha perdida. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste vi as chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Se Jesus amou-me com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Segui-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Se Jesus amou-me com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me
Deus, pelo sangue de Jesus, fomos restaurados. Outrora éramos pecadores, mas pela morte de Jesus Cristo, e por esta morte, levou sobre si todos os nossos pecados. E quando nós o aceitamos, somos novamente chamados Filho de Deus. Amém? Eu gostaria de pedir para que os irmãos se colocassem de pé, os que estão aqui. Você que está aí no seu lar, também tome posse da sua Bíblia. Estaremos ouvindo a leitura oficial nessa noite com o nosso irmão presbítero Adilson. Cumprimentos os irmãos na paz do Senhor. Amém. Cumprimentos os irmãos da live também. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias em Mateus 9, versículo 27. Depois a gente vai para o texto da campanha. Mateus 9, capítulo 9, versículo 27. Mateus 9, 27. Amém? Amém? Os irmãos já acharam? A palavra de Deus nos diz assim: a cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Agora os irmãos podem ir um pouquinho mais para frente, em Mateus 21 e o versículo 22, que é o tema da campanha. Mateus 21, versículo 22. A palavra de Deus nos diz assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Irmãos, a palavra de Deus nos diz aqui que esses cegos, eles creram, eles tinham fé que Jesus podia curá-los. Assim somos nós. Se você não tiver fé, como que Deus pode operar um milagre na sua vida? É impossível o homem agradar a Deus se ele não tiver fé. Então aquilo tudo que você pedir na oração com fé, você vai alcançar. Mas se você mesmo não acredita naquilo que você está pedindo, como que Deus pode fazer isso na sua vida? Porque o nosso Deus é um Deus invisível, mas ao mesmo tempo Ele está presente, e Ele quer ouvir a sua oração. Então aquilo que você pedir com fé, você vai alcançar. Mas primeiro você tem que ter fé, irmãos. Você tem que acreditar que Deus vai alcançar você, que isso vai acontecer na sua vida. Porque sem fé, como a palavra de Deus nos diz, é impossível agradar a Deus. E quando Jesus questionou eles, indagou: vocês crerem que eu posso fazer isso? Jesus fez uma pergunta para eles. É como se Jesus falasse para você: você crê que eu posso te curar? Você crê que eu posso te salvar? Você crê que eu posso te abrir uma porta de emprego? Você crê que eu posso salvar o seu filho, a sua filha, o seu esposo? Você crê? Se você tiver essa certeza, eu faço. Agora, se você não tiver essa certeza, como que eu vou operar junto com você? Porque você tem que crer que Jesus é o seu Senhor, e aí Ele vai operar. Então ele indaga o cego: você crê? Eu creio, Senhor. Mesmo ele não vendo, eles creem. Não, eu creio. Então eles não estavam vendo. Eles não sabiam, nunca tinham visto Jesus. Eles só ouviram falar de Jesus, dos milagres de Jesus. E quantas pessoas estão nas suas casas, e quantos de nós já ouvimos
os milagres que Deus fez para tantas pessoas. E aí a gente começa a colocar barreiras. Mas por quê? Aquela pessoa, ela colocou fé naquilo, ela creu naquilo, ela creu em Jesus, ela depositou a fé dela em Jesus, na oração, e creu. E Deus, Ele respondeu. Então, irmãos, há uma barreira entre o ser humano e Deus, que impede de acontecer algo na vida dele. É o quê? É você não crer. A partir do momento que você crer, como tudo aquilo que você pedir na oração, Deus concederá. Por quê? Porque você pediu com fé. E quando você pede com fé, Deus conhece o seu coração. Ele sabe que você está depositando a confiança nele. Mas quando você pede e você não tem fé e você desconfia que aquilo lá não pode acontecer, o que acontece? Deus também não opera na sua vida, irmãos. Então é como esse cego diz aqui: eu creio, Senhor. Aí Jesus podia até indagar ele: mas você, será que você sabe? Sou eu mesmo, Jesus? Você não me está vendo. Não, mas eu creio que você é Jesus e que você pode me curar, que eu posso te ver. Então olha a fé deles, irmãos. Mesmo não enxergando, eles creram, depositaram a fé. Então Jesus falou: seja feito como a sua fé. Então vejam, né? Voltem a enxergar. E assim somos nós, irmãos. Temos que depositar a fé em Deus e crer que Ele pode fazer. E aqui o tema da campanha nos diz: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, Deus espera de você para depois acontecer. Não creia que Deus... Porque Deus, irmãos, Ele pode fazer a hora que Ele quiser. Mas Ele quer que você creia, deposite a confiança nele, tenha a fé que Ele possa fazer. Aí Ele vai operar na sua vida. É como assim? Se você não crer, irmãos, é impossível. Mas como a palavra nos diz aqui, o tema nos diz: e tudo o que pedirdes na oração, crendo que Jesus pode fazer, Ele vai fazer, irmãos. E assim agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Ainda em pé, irmãos, estarei fazendo a leitura aqui dos pedidos de oração nessa noite, dos irmãos que mandaram seus pedidos pela live, dos irmãos que deixaram ali o pedido, né, na entrada da nossa igreja, quando chegaram. E depois, juntos, como igreja do Senhor, estaremos orando uns pelos outros. Aqui os irmãos que estão aqui conosco, que pediram e deixaram ali na entrada o seu pedido de oração. A nossa irmã Deja pede oração para a Cida por saúde. O Danilo pede oração por Emiliana. Precisa de um milagre na saúde. E também, né, aqui pela live, a nossa irmã Aline pede oração por Sandro, por um milagre em sua saúde. Então vemos aqui, irmãos, todos os 3 pedidos são pedidos por saúde. Sabemos que o cenário ao qual temos vivido, né, impulsiona os irmãos a estarem clamando pela sua saúde, pela restauração. E nós, com fé, como nos diz aqui a palavra do Senhor, e com a explanação do nosso irmão presbítero Adilson aqui também, com fé, nós exerceremos o poder da oração. E juntos, num só clamor, né, estaremos aqui, clamando por esses pedidos, para que o Senhor possa alcançar essas vidas e trazer restauração e cura. E que o nome do Senhor seja exaltado mais uma vez. Oremos todos juntos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos em oração, unindo, ó Senhor, as nossas vozes, ó Pai, num só clamor, por cada um desses pedidos, dessas intenções, ó Pai, que foram nesta noite lidas aqui na sua casa. Eu sei, ó Pai, que conhece a necessidade de cada um dos teus filhos, de cada um dos nomes aqui lembrados, ó Pai. E por isso, Senhor, pelo poder que há no teu santo nome, eu clamo, ó Pai, que nesta noite toda e qualquer enfermidade seja, Senhor, destituída da vida dos teus filhos, que eles possam, Senhor, ser restaurados, edificados, ó Senhor, pela tua palavra. Acrescentem, ó Senhor, a sua fé e creiam que o Senhor pode trazer a cura, a libertação, a restauração, a transformação sobre a vida deles. Alcança, Senhor, aonde quer que esteja, Pai, que eles possam sentir
o tocar do Teu Espírito Santo, o abraçar, ó Senhor, do Teu poder e sobre a vida deles, desde o alto da cabeça até as plantas do pé. Toda e qualquer enfermidade seja repreendida pelo poder do nome de Jesus. E todos que assim creem, digam amém. Deus possa alcançar essas vidas, irmãos, e eles possam, juntamente conosco, nos alegrar na presença do Senhor. Estaremos aqui ouvindo o Ministério de Louvor adorar, e você que está aqui na igreja, e você que está aí na sua casa também, adore ao Senhor nesta noite. Pai, Senhor, irmãos, amém? Amém. Existem dias que mesmo nós, sendo cristãos, mesmo a gente crendo no Filho de Deus, a gente vindo na igreja nas quartas, nos domingos, alguns dias a gente se sente fraco, longe talvez, distante da presença de Deus, mas existem aqueles dias que a gente se sente fraco, a gente se sente impotente, talvez diante de alguma situação a gente vê que a gente não consegue fazer nada. E às vezes o inimigo ele nos acusa de alguma coisa que aconteceu, de algo da sua personalidade, falando para você que você não vai conseguir, que você não vai fazer. Mas Paulo ele escreve lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ali no versículo 9, né, começa a falar na verdade no versículo 1 e depois no 7, ele começa a falar de algumas revelações que o Senhor deu para ele. E ele fala de um espinho na carne que ele tinha, que era de uma fraqueza. Qual a Bíblia não fala para nós que fraqueza era essa? Mas ele fala que ele teve uma experiência com o Senhor, que no versículo 9, ele pediu, né, para o Senhor 3 vezes que tirasse esse espinho dele, que fosse tirado isso dele, que era algo que ele fala aqui, a dizer que um mensageiro de Satanás para me esbofetear por conta desse espinho da carne, vai falar que ele pediu para o Senhor que tirasse isso dele, mas fala que no versículo 9, Deus fala assim para ele: Paulo, somente a minha graça te basta, é a minha graça que te basta. A graça ela vem pela nossa fé, quando nós cremos que Jesus veio aqui para salvar a minha e a sua vida, que através dele o meu e os seus pecados são perdoados. A gente vê de uma seguinte forma, de que quando Deus lá de cima ele olha para nós, ele não vê diretamente o Bruno, diretamente a Tainá, mas ele vê o sacrifício de Jesus, e assim nós somos purificados pelo sacrifício de Jesus. Então ainda que naqueles dias que você se sinta fraco, que você se sinta um pecador, um derrotado, lembre-se do que o Senhor diz: somente a minha graça te basta. Você é salvo pela minha graça, você é vitorioso pela minha graça, tudo que você precisa é da minha graça, que tendo isso você será fortalecido, você será rico, somente a minha graça te basta, amém? Não importa o que dizem para você, não importa o que fizeram para você, é a minha graça que te basta. Aleluia, Jesus, te exaltamos, Deus, te exaltamos, Pai, e dizemos que a sua graça que nos basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam sua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém,
que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que veja sua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Amém? Somente a graça de Jesus, somente pela graça de Jesus. Às vezes a gente acha que precisa de algo mais, que a gente precisa de alguma coisa a mais, que algo está faltando na sua vida. Parece que tem um vazio no nosso coração, uma angústia, algo que nada nos preenche. A gente procura às vezes conversar com uma pessoa, a gente busca que o nosso relacionamento vai suprir isso, a gente espera às vezes que uma diversão, que a bebida, que alguma outra coisa vai suprir isso que a gente precisa. Mas é só a graça de Jesus, é só a presença de Jesus. A gente só se sente completo verdadeiramente quando a gente tem a presença de Jesus nas nossas vidas. E a graça de Deus só vem para nós através da presença de Jesus, de quando a gente entrega a nossa vida para o nosso Salvador, ou quando a gente se distancia dele, que a gente se reconcilia com o nosso Salvador. Irmãos, às vezes a gente pensa que porque a gente está dentro da igreja, a gente está na presença de Deus. Mas lá em Lucas, no capítulo 15, conta para nós, Jesus ele vai falar da parábola da dracma perdida. A dracma às vezes representa a minha e a sua vida. A dracma, ela não foi como aquele filho pródigo que ela saiu da casa do pai, ou como a ovelha perdida que ela se perdeu da presença do pai. A dracma, ela se perdeu dentro de casa. E aí que é o perigo, irmãos, porque às vezes a gente se pega, né, a rotinas, a doutrinas, a nossa presença no culto, e a gente esquece verdadeiramente da presença de Deus. E a gente dentro de casa, assistindo aos cultos, a gente está longe, está perdido da presença de Deus. Então nessa noite o Senhor fala para você: somente a minha graça é o que te basta. Se você é como aquela dracma que mesmo dentro de casa está longe dos caminhos do Senhor, o Senhor fala: eu te espero, e quando você volta pela minha presença, quando eu te encontrar, eu me alegrarei. A festa no céu, quando o perdido é encontrado. Somente a presença de Deus, amém? As palmas engrandecem o nome do Senhor. Glória a Deus. Se é para o Senhor, pode ser melhor. Aplauda ao nome do Senhor, exalte o teu santo nome. Não deixe de adorar, não deixe de glorificar o nome do Senhor. Gostaria de pedir para que os irmãos pudessem assentar. Estaremos nesse momento ouvindo uma saudação com o nosso irmão presbítero evangelista, Zé Malen. Glória a Deus, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Também quero saudar os irmãos que estão em casa, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Louvado seja Deus por mais esta noite de campanha que o Senhor nos permite aqui estarmos, e você também aí na sua casa, para adorar aquele que vive e reina para todo sempre, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Queridos, você que está de posse da sua Bíblia, abra comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 17,
Glória a Deus. Versículo de número 14. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos nesta sexta noite, desta campanha, qual o Senhor tem falado poderosamente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 14. E nos diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém, queridos? Esse versículo a qual nós lemos foi dito por um profeta do Antigo Testamento, muito conhecido dos amantes leitores da Bíblia Sagrada, por nome Elias. Elias, ele foi um profeta no tempo do rei Acabe, a qual, lendo esse versículo, e se nós vamos voltar atrás, alguns versículos atrás, nós observamos que quando o Senhor ali levantou Elias, uma certa feita, Elias olha para Acabe e diz: olha, sobre a minha palavra, segundo a minha palavra, por esses anos não irá chover. Assim que este profeta disse que não iria chover, nós observamos que logo o Senhor apareceu, ou o Senhor falou a este profeta e disse: vai para o rio Queribe, que está de frente ao Jordão, porque ali eu vou ordenar corvos que ali te alimente, e você bebe a água daquele rio. O profeta então, era um profeta obediente, se dirigiu até o rio, e ali ficou alguns dias, e no tempo em que ele ficou ali, o próprio Deus honrando a sua palavra, porque ele era um homem de Deus. Perceba que não foi Deus que falou para ele chover, mas ele falou que ia chover, que não ia chover, e Deus honrou a sua palavra. E Deus ali cuidou desse profeta por alguns dias, usando os corvos para levar pão e carne de dia, pela manhã, e também pão e carne à noite. Mas passou-se os dias, e aquele rio se secou, porque não estava chovendo, Então o rio veio a se secar. Então novamente o Senhor fala com o profeta: levanta e vai até Sarepta, uma cidade, porque lá eu já ordenei uma viúva para cuidar de você, para te sustentar. Olha só, primeiro ele ordena o corpo, e agora ele vai ordenar uma viúva. E assim esse profeta levanta e vai. Interessante quando ele vai à casa daquela viúva, ele diz para a viúva ir pegar um pouco de água e também pão, fazer um bolo para ele comer. Perceba que a viúva diz assim: olha, meu senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um pão para mim e para meu filho, e depois nós vamos morrer. Ou seja, o que ela quis dizer: eu só tenho isso, não tenho mais nada. Nós vamos comer, e agora não sei o que vai ser amanhã. Isso que ela estava dizendo. Mas o profeta Elias conhecia muito bem o Deus ao qual ele servia. Aleluia. Então ele lançou a palavra lá, Deus honrou, então ele lança outra palavra. Olha, minha senhora, vá. Pode fazer o bolo que você disse aí, mas primeiro faça um pouquinho para mim. Depois faça para você e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite vai secar. Aleluia. Aquela mulher então, ela creu na palavra do profeta, como assim foi dito hoje, obedeceu e assim fez. O que eu quero dizer com esse texto para mim e para você? Que Deus, Ele ainda continua cuidando dos teus filhos.
Aleluia. Deus cuidou do profeta e Deus também cuidava da viúva. O profeta era um servo que temia o Senhor e obedecia a Deus. A viúva também era uma mulher temente, porque ela reconheceu que era o profeta do Senhor. O que aprendemos com esse texto é que, independente da situação que você está vivendo, continue confiando no Senhor, continue obedecendo a Deus, continue profetizando na sua casa, porque assim diz o Senhor, que a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Nós estamos vivendo um tempo ao qual está faltando chuva, trazendo para o lado espiritual, um tempo difícil, onde tem muitos desempregados, muitos que não sabem aonde tirar recurso, mas Deus está cuidando dos teus. Deus está cuidando de você. Aleluia. Quem sabe Deus está falando com o teu coração. Você que está na casa de alguém, fala: meu Deus, eu estou aqui dando trabalho para essa família. Eu estou desempregado, estou aqui dando trabalho para essa família, mas eu sou um servo do Senhor. Ei, sabe o que Deus manda dizer? Sim, você é o servo do Senhor. Fica tranquilo que Deus vai cuidar de você e vai cuidar da família onde você está hospedado. Aleluia. Porque Deus é Deus de promessa. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe nosso irmão Zé Mário por esta palavra. E aproveitando essa palavra da fidelidade do Senhor, Deus nos concede também a oportunidade de sermos fiéis com Ele. E como nós faremos isso? Através da oferta e do dízimo trazido da casa do Senhor. Eu sei que Deus tem feito tantas promessas em nossas vidas, e eu aprendi nos primeiros passos, no Evangelho, de que o único que pode impedir a nossa bênção somos nós mesmos. Se nós não obedecermos os mandamentos do Senhor, não os guardá-los em nosso coração, nós não estaremos preparados para ser alcançados pela misericórdia do Senhor, pelas suas bênçãos. E por isso, um dos mandamentos do Senhor é trazer todo o dízimo à casa do Senhor. E depois ele fala assim: fazei prova de mim, e verás o quão grande é o seu poder, que ele abrirá as janelas dos céus e derramará sobre nossas vidas bênçãos sem medida. E algumas outras versões, bênção aonde não podemos contar. Essa é a vontade do Senhor, abençoar os teus filhos, aqueles que são fiéis, aqueles que obedecem os seus mandamentos. E nessa noite, você tem a oportunidade de adorar ao Senhor, como tem feito até agora, através dos louvores, através das glórias e dos aleluias que foram dados aqui nessa noite, mas também tem a oportunidade de o adorar, ofertando na casa do Senhor, para que essa casa possa permanecer assim, aberta, alcançando vidas, transformando almas e mostrando que o Deus é o Deus do impossível, mostrando que esse Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e que Ele pode transformar, e que Ele pode mudar, que Ele pode curar, que Ele pode salvar vidas. E é assim, através da sua ajuda, para manter essa casa aberta, é que essa palavra continuará a ser pregada e vidas poderão ser alcançadas. Assim, assentado como vocês mesmos estão, eu quero lhe pedir para que curve as suas cabeças. Estaremos aqui orando, não pelo dinheiro, mas sim pela vida de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Maravilhoso Deus, mais uma vez em oração nos colocamos, e desta feita, Senhor, para louvar, agradecer e bendizer o teu santo nome com os nossos dízimos e ofertas. Pai, eu lhe peço, Senhor, que sobre a vida dos teus filhos, daqueles que são fiéis e obedecem os teus mandamentos, tu venhas, ó Senhor, estender as tuas mãos e derramar as tuas bênçãos, ó Pai. Abrindo, Senhor, as janelas dos céus e concedendo vitória, Pai. Ao anseio do coração dos teus filhos, alcança segundo a tua vontade. Repreenda, Senhor, toda e qualquer enfermidade. Repreenda, Senhor, o devorador na casa, Senhor, na vida dos teus filhos, para que eles possam, Senhor, assim, fielmente ofertar, ó Pai, e ver o mover do teu poder sobre a vida de cada um dos teus filhos. Para aqueles que estão aqui nesta noite e têm, ó Senhor, o desejo de ofertar, mas estão impedidos por algum motivo, que o Senhor venha, Senhor, mover-se de íntima compaixão sobre a vida dos teus filhos, abrindo, Senhor, a porta de emprego, ó Pai, e vendo, ó Senhor, mostrando a cada um dos teus filhos o teu poder. Pai, em nome do Senhor Jesus eu lhe peço, abençoa a vida de cada um dos teus filhos desde agora e para sempre. Amém e amém, Jesus. O Ministério do Louvor vai estar adorando ao Senhor com mais um hino, e os santos diáconos colhem as ofertas.
és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és. Você já aprendeu essa canção? Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito. Todo o poder está no controle das mãos do Senhor. Ele é soberano sobre tudo e todos. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluias. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 9. Estaremos fazendo a leitura a partir do verso de número 14. Evangelho, escreveu segundo, escrito por Marcos, capítulo de número 9. Estaremos fazendo a leitura a partir do verso de 14. Você que encontrou, se pudesse colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. E esteja não só com o seu corpo em pé, mas mantenha a mente em pé aí, e o coração em pé, para ouvir a palavra do Senhor. Por quê? Porque no friozinho, se sentar e encostar, dorme, né? Então vigia aí, não deixa o friozinho tomar conta, não, né, irmão Flávio? Está lá uma mão na Bíblia e outra no bolso. Glória a Deus pelo frio, amém? É só um pouco se diz amém. Vamos ler a palavra? Marcos 9, 14 em diante nos diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que se lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vou repetir o 23. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nosso Pai,
Nós estamos aqui, Senhor Deus, diante da Tua palavra. Nós carecemos e precisamos, Senhor Deus, ouvir o Senhor falar conosco. Que a Tua palavra, Senhor Deus, os exemplos da Bíblia, possam, Senhor Deus, ser verdadeiros para as nossas vidas nesta noite. Que possamos olhar, aprender, e não só, Senhor Deus, receber essa parte teórica do ensinar, mas que possamos colocar em prática a fé, Senhor Deus, que o Senhor vem nos ensinando a cada dia. Que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos na Tua palavra. Que possamos, Senhor Deus, nesta noite, receber mais um pouco da porção dos Teus ensinamentos, da Tua palavra, Senhor Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Aqui eu li um texto, relatado aqui em Marcos, de um episódio de um jovem, como traz o título, um jovem lunático. Um jovem que estava ali num estado de loucura, fora da sua lucidez. E esse jovem, ele é levado pelo pai dele até Jesus. Só que o texto já diz que, ao chegar até Jesus, Jesus não estava presente naquele momento, porque Jesus estava no monte junto com outros 3 discípulos. Se você ler o Evangelho de Lucas, vai começar dizendo, e no dia seguinte, logo depois de descrever a transfiguração, ali vai dizer que naquela manhã, esse homem chega até Jesus. E ali, chega até Jesus, não, ele vai para encontrar Jesus, mas ele chega até os discípulos. E ao chegar, ele apresenta uma necessidade. E aí Jesus ele chega bem nessa hora e vai dizer, o que está acontecendo? Aí esse homem vai dizer, eu acabei de chegar aqui com meu filho, pedi para que seus discípulos ajudassem, expulsassem esse espírito maligno, pois esse homem, para levar até Jesus, ele sabia que Jesus poderia fazer algo. E às vezes as pessoas não conseguem, na sua incredulidade, ou ainda por não conhecerem Jesus hoje, não conseguem ver Jesus, não conseguem tocar Jesus pela fé, mas eles conseguem ver quem? Os discípulos, que somos nós. E às vezes as necessidades chegam até nós, porque as pessoas estão esperando chegar até Jesus. E aí, qual que vai ser a sua atitude? Quando chegar uma necessidade até você, vão olhar e dizer assim, pedi para que resolvesse essa situação, para que me desse uma palavra, para que expulsasse esse espírito maligno, para que houvesse cura. Mas, não, esses discípulos não puderam resolver. Não, nós temos que ser aqueles discípulos que quando chegam a necessidade, no nome de Jesus nós pregamos a palavra, no nome de Jesus nós expulsamos os espíritos malignos, no nome de Jesus nós oramos e a cura acontece. Nós precisamos estar preparados, crendo no nome de Jesus, para que quando as necessidades cheguem, nós possamos atendê-las. Então, se você tinha medo, deixa eu dizer uma coisa, não tenha medo das necessidades que Jesus deixa chegar até você. Às vezes não está acontecendo por causa da sua falta de fé, que é o que Jesus vai relatar mais para frente. Homens de pouca fé. Mas vamos continuar aqui. E Jesus ele vai perguntar, mas o que está acontecendo? Eles não conseguiram, expulsar esse espírito maligno. E Jesus ele vai dar um diagnóstico aqui terrível, que é o verso 19. Ele vai dizer assim, ó geração incrédula. Olha só o que Jesus ele vai dizer. Não, a situação estava ali entre os discípulos, estava ali um homem que trouxe a situação até os discípulos, até Jesus, mas Jesus ele vai dizer, ó geração incrédula. Nós vivemos um tempo que está difícil, Talvez esse seja o tempo que Jesus olha lá do trono, do lado do Pai, e diga assim, ó geração incrédula. O mundo parece não, isso é bíblico, está esfriando a fé, está esfriando o amor. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. Lá em Lucas, capítulo 18, o Zé Mário vai lembrar bem dessa passagem, a passagem do juiz iníquo,
onde nós aprendemos a semana passada, né, sobre a persistência em buscar em oração. Mas como que termina o último versículo? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Olha só, sabe o que é isso? Jesus está dizendo nos últimos dias, quando vir é perigoso não achar quem tenha fé. Ele está falando, por acaso vai achar fé na terra? Ó, se depender de mim, e eu creio que se depender de você, nós podemos erguer as mãos e dizer, ora vem Jesus, porque ainda tem um povo aqui que tem fé no Senhor, ainda tem um povo aqui que acredita no Senhor, que ainda que aí fora seja uma geração incrédula, nós estamos aqui te servindo, te buscando e crendo em ti, Jesus. Se o Senhor voltar hoje, achará fé na terra? Se depender de mim, sim. Se depender de você, glória a Deus. Veja que Jesus ele vai perguntando, né, quanto tempo ele está assim. Jesus vai fazendo uma entrevista ali. Não porque Jesus queria ali causar um momento de estrelismo. Vou fazer aqui, aproveitar que surgiu um espírito maligno, vou entrevistar. Não, a gente não tem que ficar entrevistando espírito maligno nenhum. Jesus, quando ele vem, ele conversa com o Pai. Para quê? Quanto tempo? Desde a infância. O que acontece? Acontece que o espírito mudo, quando toma ele, joga ele no fogo, joga ele na água. Jesus está conversando com o pai do menino. Para quê? Para que aqueles que estão ao redor possam entender a gravidade da situação. E quando Jesus agir, eles darem o real valor, a glória devida ao nome de Jesus, porque não importa o tempo que você está sofrendo, é desde a infância. Talvez aí dentro de você tem algo que você olha e fala assim, é desde a infância que eu sofro, é desde a infância que eu choro, é desde a infância que eu não vejo esperança. Deixa eu dizer uma coisa, não importa o tempo, pode ser que aí dentro de você ainda tenha isso, desde a infância. Jesus está aqui nesta noite, e Ele só está te perguntando, é desde a infância? Mas calma lá, porque chegou a noite da tua vitória, chegou a noite de eu agir na tua vida, não importa o tempo. Era isso que ele queria aqui, que esse pai relatasse para que todos, quando ele realizasse o milagre, verem que não há tempo que possa impedir o Senhor de agir. Mas vamos seguir. Eu nem entrei aqui no que eu fui separando para falar. Vamos embora aí. Ô Jô, segura o relógio lá, põe o dedo no ponteiro maior, que aí ele para lá. Amém? Vamos lá. E Jesus ele vai fazer um diagnóstico. Ó geração incrédula. E ele vai dizer algo bonito aqui para o pai. Depois que ele relata, ele vai dizer, isso aqui é não só bonito, é poderoso. Isso aqui é a chave. O que ele vai dizer? Verso 23. Acompanha comigo. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluias. Tudo é possível ao que crê. Que poderoso essa afirmação de Jesus. Mas ela vem com uma condição antes. Se tu podes crer. Olha, Jesus ele vai estar dizendo que existe uma condição de fé. E é isso que eu vim te perguntar nesta noite. Como está a sua fé? Como está a sua fé, você que veio aqui nesta noite? Como está a sua fé, você aí no lar? Como está? Aí vem a leitura oficial da noite. 2 cegos que chegam até Jesus, pedem um milagre. E como é que é dito? Vai lá, nós lemos aonde? Foi Marcos? Foi Mateus 9? Mateus 9. Vai lá. Mateus 9, verso 29. No 28, Jesus vai dizer, credes vós que eu posso fazer isso? E disseram, sim, Senhor. Tocou-lhes os olhos, dizendo, seja feito segundo a vossa fé. É o que foi lido aqui de início de culto, é o Senhor já concordando com tudo o que havia ser ministrado. Seja feito segundo a vossa fé. E eu não vou nem me estender muito aqui, porque o presbítero Adilson já explanou muito bem.
O Senhor só vai agir de acordo com a nossa fé. E não está falando da fé natural, nosso pastor Anderson já ministrou aqui no primeiro dia de campanha, a fé natural, aquilo que nós confiamos naturalmente, independente de crer no nome de Jesus ou não, é uma fé natural. Mas nós estamos falando de uma fé espiritual, de uma fé sobrenatural. O Senhor, Ele age nas nossas vidas de acordo com a nossa fé. É por isso que eu estou perguntando para você, como está a sua fé? Ela é uma fé operante ou tem sido uma fé inoperante? Uma fé que entra em ação ou uma fé que vive morta? É isso que eu vim perguntar. Talvez você vai ser sincero em dizer: olha, pastor Lucas, está difícil conseguir ter fé, eu já desisti. Talvez você entrou nesse culto, vou dizer entrou nesse culto, porque quem está em casa também entrou no culto. E você que está aqui também entrou, não entrou só entre essas quatro paredes. Mas nós todos entramos diante do trono do Senhor. Então talvez você entrou nesse culto aqui, dizendo assim: aí eu vou lá, mas olha, a minha fé já não está mais a mesma. Antes eu cria e era fervoroso, mas está difícil. Está difícil crer nessa luta, que eu vou vencer essa luta. Está difícil crer que eu vou vencer essa situação. O Senhor pediu para dizer para você nesta noite: se tu creres. Se tu creres. Você pode crer, está fraco, mas ainda há um resquício de fé aí. É isso que o Senhor está dizendo, há um resquício de fé aí. É o suficiente nesta noite para o Senhor avivar a sua vida e alcançar naquilo que é necessário na sua vida. Então, com esse pouquinho de fé, o mínimo talvez que te trouxe para entrar nesse culto é o suficiente. Se, quer dizer, se tu podes significa que tem um pouco de fé. E a Bíblia vai dizer, ainda que seja como um grão de mostarda, ainda que seja pequena, se existe aí um resquício de fé, o Senhor está dizendo: deixa eu soprar o fogo do meu Espírito Santo sobre você, e nós vamos reacender esta fé aí dentro de você. Porque essa condição, só para não fugir do tema da campanha, vai lá no tema da campanha, Mateus 21, versículo 22. Só que nós vamos ler o 21. Quando os discípulos vão indagar Jesus, falam assim: como secou imediatamente a figueira? Diante de uma palavra de Jesus, a figueira seca. Eles vão dizer: mas como? Aí no 21 Jesus vai responder. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé. Olha a condição aí. Se tiverdes. É isso que a campanha quer nos trazer. Se tiverdes fé e não duvidardes. Veja que tem gente que ainda tem fé, mas até sai da boca para fora, mas o coração ainda não acredita 100% naquilo, ainda não se entrega 100% naquela fé que vai acontecer. Sabe o que é isso? É a sua medida de fé. Está lá como se fosse o combustível do tanque do carro, marcando lá na reserva já marcando lá embaixo. As dúvidas foram minando a fé. Você até tem fé, mas está lá embaixo. E essa noite o Senhor quer renovar a sua fé. E para mostrar para você que tem medidas de fé, nós vamos ver Hebreus 11. Eu vi que os irmãos baixou a cabeça, então vamos abrir. Eu não ia abrir, mas já que você gosta de abrir a Bíblia, vamos abrir a Bíblia. Os irmãos, vai lá, Hebreus 11, versículo 6. Vai lá, que os irmãos achou primeiro que você, Lucas. Acha rápido aí. 11, 6. Acharam aí? Ora, vai dizer assim, né, ó, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira medida de fé que nós vemos aqui, vamos ver rápido isso, é a falta de fé. É onde não há fé. Vai dizer assim: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Antes que você chegue nessa situação de parar de crer no Senhor, Ele está te alcançando nesta noite. Em nome de Jesus, o que o inimigo trabalhava para que faltasse fé na sua vida, essa noite o Senhor te renova e você não vai chegar nesse estágio, que é o primeiro estágio daqueles que não têm fé. Outro está no texto que nós lemos, mas vamos ler lá em Mateus 17. A partir do verso 14, vai descrever também essa cura do rapaz lunático. Aí os discípulos lá vão perguntar, por que não conseguimos expulsá-lo? E ele vai dizer, por causa da vossa pouca fé. Ou seja, tem pouquinho, mas ainda não é suficiente para gerar milagres. Certa feita, Jesus estava no barco, dormindo, e veio uma tempestade. E ali os discípulos começaram a se desesperar, até que chegaram até ele e disseram, Senhor, não se te dá que morramos. E Jesus levanta e antes de acalmar a tempestade, ele vai dizer, homens de pequena fé. Mas glória a Deus, que mesmo com pouca fé, você ainda está no barco e Jesus está com você no seu barco. E é isso que o Senhor está ministrando nesta noite aos nossos corações. Ainda que pouca fé, ainda que pequena, Jesus ainda está aí com você. E basta você usar esta pequena fé para dizer, Senhor, incendeia-me. E Ele vai te incendiar. Por quê? Porque o Senhor quer que tenhamos fé de que tamanho? Vai lá para Mateus 15. Quer dizer, volta um pouquinho aí. Mateus 15. A partir do verso 21, ele vai dizer a respeito de uma mulher cananeia que vai chegar e vai pedir uma cura para sua filha que está endemoniada. E Jesus ele vai dar uma resposta dura para ela. No verso 24 ele vai dizer, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está falando assim, ó, você não é israelita, você não é desta nação. Eu fui enviado para alcançar aqueles que são desta nação. E ela, mesmo assim, depois dessa resposta dura, olha a atitude dela. Isso é atitude de fé. Fé não é só palavra, fé é atitude. Vocês já ouviram aquela história? Eu não sei até que ponto é verdade ou não, mas conta um testemunho de um lugar que não estava chovendo e os irmãos estavam clamando por chuva. Falaram assim, nós vamos levantar um clamor e o Senhor vai trazer chuva domingo. Aí os irmãos clamando a semana toda, só que chegou na escola dominical domingo, aquele solzão rachando e todo mundo foi para a igreja. Só chegou lá um senhorzinho com guarda-chuva. Você já ouviu um testemunho isso, né? E falaram assim, mas está sol. Ele falou assim, mas nós não oramos que ia chover? Eu que não vou embora para casa molhado. Isso é fé em atitude, antes de ver acontecer. O Senhor está esperando a atitude de fé sua. E qual é a atitude principal que Ele espera? É o que essa mulher fez, mesmo depois de uma resposta dura de Jesus. Então chegou ela, ao verso 25, e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. O Senhor, Ele espera a nossa adoração. É crer que Ele existe, crer que Ele é nosso galardoador. O Jesus, Ele espera que não cessemos de adorá-lo. Muitas das vezes ouvimos um não de Jesus. Muitas das vezes, Jesus vai dizer não, aqui não, e você quer ir por aquele caminho. Às vezes você deseja algo e Jesus diz não. O que Ele espera é uma atitude de fé, que você continue adorando a Ele. E quando essa mulher se prostra, vai dizer que ela adora Ele e continua pedindo, Senhor, socorre-me. E Ele vai dar outro não, e Ele vai dizer de novo, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha o que Jesus vai dizer. Comparou ela a um cachorrinho. Aí ela vai dizer assim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe o que é isso? Talvez a fé sua está dizendo assim, só vou viver de migalhas. Não, o Senhor não tem migalhas. Não tem migalhas. E essa mulher tinha uma fé tal que ela dizia assim, ainda que for migalha, é pão que vem do céu, é pão de Jesus. Muitos olham e tomam um não de Jesus e vai dizer que
Eu não aceitei Jesus, não virei crente para ficar vivendo de migalha. O Senhor quer me ver só vivendo de migalha? Eu quero é viver do bom e do melhor. Deixa eu dizer uma coisa, tem que ter fé como essa mulher aqui. Ainda que tome um não de Jesus, pareça que está comendo só migalha. Vai dizer, ainda assim é farelo de pão, ainda assim é pão que vem do céu. Senhor, me alimenta nem que for com migalhas. E sabe qual que é a resposta de Jesus? Ó mulher, verso 28. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Para os discípulos, Jesus olhou várias vezes e disse, homens de pouca fé. Mas para uma mulher cananeia, que nem era de Israel, ela demonstrou tal fé que Jesus vai relatar. Grande é a tua fé. Se você tem pouca fé, o Senhor quer que você exercite ao ponto de ficar como essa mulher e dizer assim, para Ele olhar para você e dizer assim, quão grande é a tua fé. Ainda que você olhe, enxergue e diga assim, parece que eu estou vivendo só de migalhas. Se você continuar adorando, o Senhor vai olhar e vai dizer, grande é a fé. Não é pequena, não é grande, então agora eu vou dar o pão. E Jesus, Ele vai dar o pão para ela de que jeito? E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Ele vai dizer, seja isso feito para contigo como tu desejas. É como a tua fé. Aleluias. Talvez você esteja vivendo um período da sua vida que você só está vendo migalhas, e em vez de agradecer como essa mulher dizendo, ainda que seja migalha, está vindo do céu, está vindo da mesa do Senhor. Eu te convido esta noite a mudar a sua ótica e transformar essa pequena fé em grande fé e dizer, eu creio que é migalha, mas é do Senhor para a minha vida, e assim o Senhor vai derramar do pão do céu sobre a sua vida. Dependendo da sua fé. Vou fazer segundo a sua fé. Existe a falta de fé, a pequena fé e a grande fé. Mas como então transformar essa pequena fé? Como pegar o ponteiro do combustível que está lá batendo na reserva? Todo mundo já passou essa fase da vida no carro, não passou? Às vezes a gente passa na vida espiritual também. Não tem nem cincão para pôr lá. Cincão dá 1 litro hoje em dia de gasolina, né? Não dá nem 1 litro mais. Talvez você está olhando e fala assim, os recursos que eu tenho aqui, não está dando nem para pôr 1 litro de fé. Mas, nesta noite, você parou no posto de Jeová. Você parou no lugar certo. Talvez chegou aqui empurrando o carro. Chegou aqui com o ponteiro já no limite, empurrando. Jesus está dizendo, você veio aqui de migalhas, mas é noite de descer pão do céu. Você veio aqui se empurrando. Você veio aqui talvez sendo puxado por alguém. Talvez você nem queria estar nesse culto, mas foi lá, acessou e falou assim, ei, vem aqui, assiste o culto comigo. Você sentou a ouvir. Jesus está falando com você. Você está vivendo de migalhas, mas você está na fonte certa. Jesus vai encher este tanque essa noite, dependendo se você quiser. Então erga suas mãos e peça para o Senhor. Mas como aumentar a fé? E eu tenho 5 minutos para falar sobre isso. Porque é fácil a gente falar que precisamos exercitar a fé. Muitos usam o exemplo de que a fé é como a nossa musculatura. Se não exercita, como é que fica? Fica mais lá igual o Zé Mário, assim, né? Igual o pastor Anderson, igual... Eu também, a minha filha esses dias falou assim, pai, faz muque. Eu falei, filha, vamos trocar de assunto? Né? Vamos trocar de assunto. E ela fez ainda, falou assim, é maior que o seu. Eu falei, vigia. Se nós não exercitarmos a nossa musculatura, nós ficamos fracos. Né? Raquíticos, assim que fala. Não que o Zé Mário está brincando com ele, não. Mas nós ficamos atrofiados. Mas conforme exercitamos, nós vamos ficando forte. E Jesus ele vai dizer, ali em Mateus 17, na resposta para os discípulos, quando ele diz, por causa da vossa pouca fé, ele vai dizer, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar. Jesus ele vai assemelhar a fé a um grão de mostarda, que é pequeno. Uma partícula. Mas o que acontece? Ele está dizendo, se você pegar essa semente e guardar no bolso,
Fala assim, essa aqui é a minha fé. O que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Mas se você pegar essa semente e lançar na terra, e fazer ela, colocar ela em prática, naquilo que é necessário, na terra certa, e você continuar aguando, aí sim, essa atitude de colocar em ação a sua fé, colocar ela como um grão de mostarda na terra, aí sim gerará vida, aí sim gerará o milagre. Ou seja, nós precisamos colocar em prática. Não adianta uma fé que você guarda para você mesmo, mas você não pratica, você não coloca em ação. Então, pega essa fé aí que você estava guardando toda raquítica aí no bolso. Vamos colocar em ação nesta noite, na terra boa, que é a terra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que esta semente, ainda que seja pequena, ainda vai gerar vida, ainda vai dar frutos. Você entrou aqui nessa noite com a fé pequena? Basta você ter a atitude de lançá-la no Senhor. É só isso que Ele está pedindo. Ele não está pedindo para que você se esforce além disso, a não ser falar assim, ó, eu vou colocar no Senhor a minha fé. O Senhor é a terra boa. Na questão da pequena fé, ele vai dizer, né, pro homem, vão lá no Marcos, vai lá Marcos. Ele vai dizer para aquele pai lá, se tu podes crer, verso 23, Marcos 9, 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus faz uma afirmação forte. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse. Veja o que é um clamor. Não é uma oração qualquer. É quando você se entrega totalmente ao Senhor. Com lágrimas. Ele diz, eu creio, Senhor. Ele faz uma afirmação, eu creio. E essa afirmação vem seguida ainda de uma continuidade dessa afirmação, mas ele vai fazer aí um pedido. Ajuda a minha incredulidade. Sabe o que ele estava dizendo? Eu creio que o Senhor pode fazer, mas a minha fé é pequena também. Ajuda-me nessa falta de fé. A primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer o nosso estado de fé. É dizer, realmente a minha fé está pequena, realmente eu preciso de ajuda do Senhor. E aqui nós vemos Ele depositando na fonte certa, ainda que um resquício, Ele vai dizer, eu creio, Senhor. É um resquício de fé, Ele está dizendo, eu estou usando o último recurso, eu creio que pode. E naquilo que eu não estou conseguindo crer, me ajuda, Senhor. É noite de pedir ajuda ao Senhor, é noite de dizer, Senhor, me ajuda. Reconheça isso dentro do Senhor, para não ter uma fé fingida, como Paulo vai dizer a Timóteo, permaneça em ti a fé não fingida, porque tem muitos que têm uma fé fingida. Na hora, vamos ver, na hora que precisa crer, aí espana, aí não tem fé para depositar no Senhor. Sabe o que é isso? Pega o seu problema, vem aqui, agarra nele e vai embora com ele para casa. Pega o seu problema, vai diante do Senhor, diz aqui, Senhor, eu preciso que o Senhor resolva essa situação, mas você fica ali assim, ó, o Senhor do lado de lá tentando pegar e dizer assim, deixa eu resolver, e você do lado de cá segurando. Sabe o que é isso? É uma fé que não é verdadeira. Você até diz da boca para fora, mas não está exercendo a fé. Exercer a fé, confiar, lançar a semente, é dizer assim, Senhor, está aqui o meu problema, eu coloco diante do altar, eu coloco diante de ti, você deixa ali, descansa o coração, confia no Senhor, que você colocou diante do Senhor, e ali você não se preocupa mais, porque você colocou diante da fonte certa. Ainda que você olhe e diga assim, Senhor, eu não tenho fé, mas é segundo a tua palavra, como o Adilson pregou aqui num dos cultos da campanha. Eu lanço a rede conforme a tua palavra, eu creio, Senhor Deus, mas me ajuda na minha incredulidade. Reconheça que a sua fé está limitada, a sua fé está fraca. Quando você reconhecer, o Senhor vai te ajudar. É segundo a sua medida de fé, segundo aquilo que você crê. Se você se finge que tem fé, mas não está tendo atitude de fé, não está reconhecendo que falta fé, como é que o Senhor vai fazer?
para depois você dizer que foi segundo os seus méritos, os seus esforços, segundo a maneira como você estava crendo e não era a fé genuína? Olha só que Deus está nos levando a meditar aqui. Deus não vai fazer enquanto você achar que está fazendo conforme as suas forças, conforme o seu jeito de ter fé. Não, ter fé no Senhor é de uma única maneira. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Ou seja, fé é antes de ver acontecer. Fé é antes de ver o Senhor realizar o milagre. Você não viu, está vivendo de migalhas, mas o Senhor está dizendo: apenas confesse para mim. Eu preciso que o Senhor me ajude na minha fé nesta noite. E o Senhor vai te ajudar. Segundo passo que eu anotei aqui, lá, não precisa abrir, Lucas 17, 5. Os discípulos vão chegar até Jesus, e isso vai complementar o que eu estou falando. E vai dizer diante de Jesus ensinando sobre perdão, e eles vão achar aquilo muito pesado, eles vão dizer assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ou seja, tem que pedir. Senhor, a fé está rasa, a fé está pouca. Acrescenta-me, Senhor. Hoje eu estou parando aqui meu carro no posto de Jeová. Senhor, enche o tanque. Não é só um quarto do tanque que o Senhor quer encher. Não é metade, mas é sair daqui cheio do Senhor. É sair cheio da fé. Acrescenta-me fé, Senhor. Acrescenta, ajuda-me na minha fé. Outro passo, que eu já disse aqui. Eu fui ministrando, mas não ministrei na ordem que eu anotei aqui, né? Mas usar a fé. O Senhor vai encher-te de fé. Mas se você não fizer como um grão de mostarda e depositar a fé, colocar ela em ação, não vai adiantar de nada. O Senhor pode te encher aqui, você sair desta noite. O Senhor é comigo, o Senhor falou comigo, eu creio que logo virá pão do céu. Mas se você não tomar atitudes de fé, atitude de realmente depositar no Senhor, nada vai acontecer. Porque você apenas deixou aquecer o coração. E fé não é sentimento. Fé é uma atitude de confiar no Senhor. E Ele espera que você confie totalmente. E por último, Romanos 10, 17. Vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor. Não tem outra receita de aumentar a sua fé, se não for pela palavra do Senhor. Se não for ouvindo a palavra, se não for meditando, lendo ela no seu lar. Sabe por que a sua fé fica ali na reserva, não passa de um quarto, aí você já vai ali ficando daquele jeito? Por quê? Vive de domingo em domingo ouvindo a palavra, vive de ceia em ceia ouvindo a palavra, não abre a Bíblia, não lê, não medita. Sabe o que é isso? Jesus está falando assim: olha, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí você vive só no cincão, lá no delão, botando no tanque, e mal sai de um poço, já tem que parar no outro. Deus está falando assim: ei, ouça a palavra todo dia, e todo dia você vai andar lá com o tanque cheio. Ouça a palavra todo dia, leia, medite. Se você quer parar de viver de migalhas, precisa parar de procurar migalhas da palavra do Senhor. Você precisa tomar ela como o pão do céu que te alimenta todo dia. Como a sua fé vai ser exercitada, como ela vai se fortalecer se você alimenta ela pouco, você ouve pouco da palavra do Senhor. Acrescenta-me fé, Senhor Deus, e vai para a Bíblia. Porque aí a hora que a dúvida quiser bater, você vai ter a palavra, como foi dito aqui nesta noite. Ah, a farinha é pouca, o azeite é pouco. Você está olhando para a farinha pouco, o azeite é pouco. Mas aí você veio no culto, você ligou no culto. E o Senhor falou aqui através do Zé Mário: olha, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Aí a hora que a dúvida vem bater, aí a palavra do Senhor que encheu esse tanque lá na sua casa vai dizer: não, eu ouvi, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. É por isso que você precisa estar no culto. É por isso que você precisa estar lendo a palavra. Porque toda palavra ministrada aqui, toda palavra lida lá na sua casa, vai alimentando a sua fé. Os cegos não viram no que o Adilson leu,
mas eles ouviram o que Jesus fazia. Talvez você não está vendo que pode acontecer um milagre, mas se você ouviu a palavra e crê que a farinha vai se multiplicar, que o azeite vai se multiplicar até o dia que chova, enquanto não houver chuva, o Senhor vai cuidar de você. Deixa Deus alimentar a sua fé através da palavra. Porque não adianta nada vim aqui ouvir a glória a Deus, mas na hora lá, chega em casa, vê a terra seca, vê o armário seco, aí murmura, não. Aí você faz como essa mulher, estou diante de migalhas, mas eu vou te adorar, e eu ainda vou continuar crendo que o Senhor vai me socorrer. Isso é exercitar a fé. Não, o Senhor disse naquela palavra assim, não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. Não é aqui no culto que você ergue a mão e diz glória a Deus somente, mas é a hora que você chegar lá naquela situação e ainda ver a escassez. A fé é aquilo que se espera. Você vai continuar esperando e crendo que no momento certo o Senhor vai alcançar. E se o Senhor disse já aqui neste culto, então vai embora crendo que Ele vai multiplicar a farinha e que Ele vai multiplicar o azeite. Aleluias! Se tu podes crer, eu te pergunto, como está a sua fé agora? Tu podes crer? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Você pode se colocar de pé? Eu não sei qual a situação que você apresentou diante do Senhor, desde o início dessa campanha. Talvez você esteja apresentando e se sentindo aí nas migalhas. Feche os teus olhos, vamos orar. Porque não é a minha oração que vai gerar milagres, mas é a sua. Talvez você só veio aqui até agora e só ficou aí de boca fechada, ouviu, até sentiu no coração, mas ainda não cavou a terra, que é em oração, ainda não foi lá e depositou a semente na terra, que é deixando sair palavras da sua boca de fé, crendo e orando e pedindo ao Senhor, reconhecendo, Senhor Deus, eu estou fraco, Senhor Deus, eu não estou conseguindo, já é o 6º dia da campanha, a minha fé realmente está fraca. É a hora de você pedir ao Senhor, para que Ele acrescente fé na sua vida. Eu vou orar com você, mas você ore aí no seu lar. Senhor Deus, meu Pai, nós estamos, Senhor Deus, diante de uma campanha de fé, e que nós possamos nesta noite, Senhor Deus, reconhecer qual a medida de fé que há em nós. E eu creio, Senhor Deus, que ainda que pequena, ainda que seja apenas um resquício de fé, se depositarmos diante do Senhor agora, é o suficiente para o Senhor realizar um milagre. Ouça a oração do teu filho, da tua filha agora, Senhor Deus, que estava vindo até agora nesta campanha só esperando ver acontecer, mas neste momento está orando, está dizendo, Senhor Deus, aquilo que ele precisa, ainda que o coração ainda está palpitando de dor, aí ele nesse momento está crendo, Senhor Deus, que ele a partir desta noite deixe de viver de migalhas, mas passe a comer do pão do céu. Oh Jesus, acrescenta-nos fé, ajuda-nos, Senhor Deus, quando saímos desse culto, tomarmos o rumo natural da vida, acordarmos amanhã cedo, irmos para o trabalho e estarmos diante das situações que exigem fé. É nessa hora que nós te pedimos, Senhor Deus, acrescenta-nos fé, que o teu Espírito Santo possa nos fazer lembrar, Senhor Deus, das mensagens pregadas, dos textos lidos pela manhã, das orações feitas pela madrugada, que a tua palavra continue alimentando a nossa fé, que a tua palavra continue acrescentando em nós a palavra de fé, Jesus. E nós cremos, Senhor Deus, que tudo é possível ao que crê, e que se depositarmos a oração, em oração diante de Ti, não duvidando, o Senhor tem uma palavra de ação em nosso favor, assim como esse pai reconheceu, Senhor Deus, que faltava ali fé, mas ele estava dizendo, eu tenho pouca fé, mas todo o recurso que eu tenho eu coloco diante de Ti. O Senhor estendeu a mão sobre o filho dele, e com a voz de
poder e autoridade, ordenou que todo espírito maligno partisse em retirada. Oh, Espírito de Deus, é na fé que nós oramos agora. Tem causas, Senhor Deus, sendo apresentadas, que tem vidas vendo, Senhor Deus, o inimigo aprisioná-las, o inimigo, Senhor Deus, emudecê-las diante de Ti, Jesus. Como este jovem lunático, um espírito mudo, tem tentado, Senhor Deus, emudecer os Teus filhos, mas nós oramos agora em nome de Jesus, que todo espírito maligno saia agora desta vida, que todo espírito maligno, artimanha do inimigo, caia por terra em nome de Jesus. Esta vida veio aqui mesmo com pouca fé, depositou diante do Senhor, e o Senhor está agindo em favor das nossas vidas, em o nome de Jesus. Todo espírito maligno que estava tentando calar os teus filhos, seja repreendido em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Quando Moisés mandou 12 espias lá para a terra de Canaã, logo que eles estavam iniciando a caminhada, isso aqui é uma palavra do Senhor para a gente que estava buscando resposta. Moisés envia 12. E como é que volta os 12? Resumindo, eles vão lá, eles olham a terra prometida, veem que é próspera. 10 voltam vendo as dificuldades, é uma terra difícil, tem gigantes, nós não vamos conseguir vencer. Mas 2 mantêm a fé. E quem começa dando o relato, presta atenção nisso, os 10 começam a contaminar todo mundo. Porque é difícil, porque não vamos conseguir. Mas lá em Números 13:30 vai dizer assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Tem momento que ao redor tentam te calar, tentam calar a sua fé, calar a sua oração de fé, mas o Senhor está dizendo: tenha postura de Caleb. Caleb se levantou e disse assim, fez calar o povo, todos aqueles que estavam contrários, todos aqueles que estavam olhando a dificuldade, ele fez calar, e ele disse: certamente subiremos e possuiremos em herança. É noite de você calar todas as vozes que estão enfraquecendo a sua fé. É noite de você calar aqueles que estão ao seu redor tentando te desanimar. Às vezes você ainda vai precisar passar pelo processo que Josué e Caleb passou. Olha, eu já ia encerrar a mensagem aqui, mas o Senhor está falando. Talvez um dia você esteve nessa situação, mas você perseverou em fé. Quem estava junto com você, eu não sei se na sua família, se no seu trabalho, no seu ministério, eu não sei onde, mas pessoas não tiveram a mesma fé que você, mas você manteve firme. E Josué e Caleb, mesmo mantendo firme, viveram um período de deserto. O Senhor está dizendo: não arrede o pé da fé. Não arrede o pé da fé. A mesma certeza que você vai subir, vai possuir, deve permanecer em você, porque Josué e Caleb foram os únicos daquela geração incrédula que possuíram Canaã. Somente os filhos daqueles incrédulos possuíram, mas Josué e Caleb, mesmo idosos, possuíram a terra, porque na hora que as vozes se levantaram, eles disseram: aqui não. Eu me levanto mais alto e digo: cala-te. Em mim a fé vai permanecer, certamente subiremos. Talvez você esteja olhando aí, dizendo assim: eu já queria tanto ter visto acontecer, e eu estou no deserto por causa da falta de fé de outros. Jesus está dizendo: continue calando a falta de fé. Não deixe as vozes de falta de fé virem te sufocar. Olha, às vezes são irmãos, porque, eita Deus, era um povo, era tudo o mesmo povo. E às vezes daqueles que a gente espera ouvir palavras de fé, são aqueles que estão minando a nossa força.
Mas o tempo de deserto está acabando. E você que se manteve com fé, oh aleluias, vai entrar na Canaã. Ou seja, vai conquistar a promessa do Senhor. Não se intimide diante das palavras de desânimo. Não se intimide diante do desânimo que sai da boca de muitos. Se o Senhor colocou um sonho na sua vida e você vislumbrou isso, você olhou lá na frente e disse: a terra é boa, vamos subir animosamente, vamos conquistar. Talvez é no seu ministério, talvez é no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento. O Senhor está dizendo: não deixe a sua voz de fé calar. Cale aquele que está tentando te intimidar. Espírito mudo nesta noite está sendo repreendido em nome de Jesus. E a sua voz de fé será mais alta do que aqueles que estão tentando te calar. Aquilo que o Senhor prometeu ministerialmente para você, você já planejou. Rei Ekanamanarás. Ainda que passe o deserto, ainda que tentaram te calar, o Senhor viu a sua atitude de fé e está chegando o tempo de viver a Canaã. Aleluias. Eita Deus. Glórias a Deus. Eu fechei até o caderno que o Renato me entregou aqui. Mas é o Senhor que é o dono do culto. E tudo que Ele instruiu é para que você entenda que você não pode deixar a sua fé enfraquecer no deserto. Chegaram aqui até nós outros pedidos de oração. A irmã Magali pede oração por Júlia e Elisete por cura. E José Luiz pede oração por sua esposa Silvia. São mais esses pedidos que chegaram até nós. Vamos orar, encerrar. Lembrando os obreiros, reunião geral de obreiros, sábado. Eu vou confirmar o horário, se é 18h30 ou 19h, eu confirmo. Porque esse negócio de decreto aqui, decreto ali, cada hora está um horário. Mas eu confirmo lá no grupo, mas a gente tem um compromisso. Amém? E mais algum recado especial? Ceia do Senhor domingo. Ceia do Senhor, lembre-se você de trazer o quilo do alimento para a cesta básica. E nós estaremos ceando no domingo, amém? Só esses os recados, né? E escola bíblica dominical. Faça aquele esforço, aquele compromisso de estar aqui no domingo de manhã. Já vai orando para Deus mandar um ventinho quente no domingo de manhã aí. Mas mesmo com frio. Vença o frio, vem aqui, irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo culto de hoje, Senhor Deus. Tu és um Deus que tem falado conosco. Não nos deixe nunca desapercebidos, Senhor Deus, perdidos, mas continua a nos instruir pela Tua palavra. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui nesta noite e quando estivermos lá diante das situações, o Teu Espírito Santo faça a nossa fé crescer diante das palavras que temos ouvido e lido, Senhor Deus. Ajuda os Teus filhos a crescerem em fé. Alcança, Senhor Deus, a Elisete agora e a Júlia, Senhor Deus, que a irmã Magali está pedindo por elas, alcança por cura, Jesus. Também, Senhor Deus, o José Luiz está pedindo oração pela sua esposa Silvia, alcança a esposa dele agora, Senhor Deus. Não sei qual é a situação, mas ele está com fé pedindo oração. Então alcança agora, Senhor Deus, e mostra que Tu és na vida deste casal. Assim nós oramos, Senhor Deus. Te agradecemos por mais um culto. Despede-nos em paz, seguro, Senhor Deus, até o próximo culto, se assim o Senhor não voltar e vier nos buscar. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Estenda as mãos e dê aquela paz do Senhor coletiva assim, ó. A paz do Senhor. Você no lar também, Deus vos abençoe em Cristo Jesus.